Bom, começou a gravação, então vamos começar formalmente a nossa aula aí, né? A galerinha já tá animada no chat aí, falando que tá ansiosa, que tá esperando a prova. É a última prova, tá no terceiro módulo agora. Tá na cara do gol, é só jogar a bola para dentro, então tá tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Boa noite, Alexandre, Daniel, Joyce. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, bora lá, vamos começar a nossa... É a última reunião programada, né? De repente a gente pode fazer mais uma aí depois, se alguém quiser alguma coisa de recuperação, a gente pode pensar em alguma, mas é a nossa última reunião programada aí, que estava dentro do nosso calendário. Então vamos aproveitar para revisar, né, alguns conteúdos. Vamos dar avisos importantes aí sobre a prova. Deixa eu só tirar a música. Alguns avisos importantes sobre as provas e conversar bastante. A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, para falar dicas sobre a prova, para de repente rever alguma questão, algum conteúdo. Então a gente está aqui à disposição de vocês hoje. Beleza? Então, mais uma vez aí nossa parceria, né? Professora Alexandre e professora Joyce, eu, João Paulo, né? E o professor Daniel, dupla sertaneja. Para quem não lembra, João Paulo e Daniel era uma dupla sertaneja, tá bom? Quem é mais novinho não vai lembrar, né? Não vai nem saber quem é. Nem sabe quem é. Mas tá aí, tamo de dupla aí. Então vamos lá. Para nosso cronograma aí de hoje, né? Nós vamos fazer uma breve revisão sobre as agendas 13, 14 e 15. Vamos falar sobre avisos importantes, falar sobre os simulados, sobre as revisões, né? Sobre a semana de recuperação e sobre os exames, né? São 2 exames. Vamos falar sobre os exames também. Beleza? Vamos começar com aquela tradicional revisão que a gente sempre faz na aula ao vivo, né? A gente retoma um pouquinho os assuntos e abre para vocês perguntarem, para vocês conversarem, tirarem dúvidas sobre o que nós estudamos. A agenda 13 e a agenda 14, elas têm um assunto comum, né? Elas falam de comunicação. Na agenda 13, comunicação empresarial, falando sobre os elementos da comunicação, a diferença entre dado e informação, as barreiras da comunicação que muitas vezes a gente tem, né? Também falamos sobre a comunicação não verbal. Dentro dessa agenda, eu acho fenomenal essa ideia aqui de falar, né? Entender a diferença de um dado e de uma informação. Eu acho que a agenda é o que mais. É a parte mais. Não digo complicada, porque não é complicada, mas como você falou, né? Interessante. Pois é. Eu falo isso porque toda organização ela toma decisão. Ela decide ampliar, decide diminuir, decide contratar, decide demitir, ela decide o futuro da empresa, né? Se vai ter ampliação e por aí vai. E todas essas decisões são tomadas com base no quê? Em dados? Não, em informações, né? Então, o conjunto de dados que uma empresa tem se forma e se transforma na informação. Então, eu tenho dados que vêm do setor financeiro, eu tenho dados que vêm do setor de vendas, eu tenho dados que vêm da produção, dados que vêm da indústria, e esse conjunto de dados me gera informações que me permite tomar decisões. Então, eu acho assim, eu considero nessa agenda o ponto central, né? Entender É, claramente essa diferença entre um dado e uma informação e a importância dela na tomada de decisão. Só para, né, contextualizar também aí o que o João está falando, gente, os dados, eles são como se fossem elementos brutos aí, que não foram ainda processados, né? Geralmente são números, são fatos, dados estatísticos, né, que a gente chama. Então ele não tem assim um significado ou um contexto, né? Já a informação não. Daí já é essa organização desses dados. Perfeito, né? Por exemplo, quando você pensa assim, vejo lá os dados do contas a pagar. Hoje eu tenho que pagar R$ 10.000 de boleto, né, de compra dos meus fornecedores. Se você casa, então, com essa informação, com seu fluxo de caixa, com os dados que você tem para receber, se você vê, de repente, o saldo da conta, esse conjunto de dados
traz uma informação para você, se você consegue ou não honrar aquele compromisso, né? Também a decisão de uma compra futura, se você vai comprar a prazo ou à vista, se você vai orientar teu departamento de vendas, né? Para vender sempre à vista, para vender a prazo. Isso tudo, todas essas decisões são tomadas baseadas nas informações que são geradas dos dados. O que a Alexandra falou para a gente é basicamente o seguinte: o dado é uma matéria-prima da informação. Uma Perfeito. coisa bem interessante de falar é que, assim, algum tempo atrás, quem tinha informação tinha vantagem competitiva, assim, na palma da mão. Hoje em dia, né, com acesso à internet, com tantas informações que tem disponível, hoje virou commodity, ou seja, é uma coisa comum. Você ter acesso à informação não é mais uma vantagem, é meio que uma obrigação. A ideia é o que você vai fazer com essa informação. Então, você pega os dados, como foi explicado, gera informação, e aí vem a próxima etapa, que é o conhecimento. Agora sim, quem tem conhecimento tem poder. E aí você consegue tomar decisões melhores, você consegue aproveitar oportunidades. Isso só vem através desse conhecimento que foi gerado através da informação que foi criada lá no banco de dados das empresas, esse cruzamento de dados para gerar informação. Então, você quer saber sobre qualquer coisa, você dá um Google, você tem lá a informação. Isso não quer dizer que você tem alguma vantagem, né? É a partir dali que você consegue fazer alguma coisa realmente interessante, se destacar. Perfeito, né? Perfeito. Saber o que fazer com a informação, né? Perfeita colocação. Galerinha, vocês têm dúvidas sobre essa agenda? Vocês querem falar sobre algum outro ponto aqui? Querem acrescentar alguma coisa? Cri, 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 cri. Gostaram da agenda? Eu, por enquanto, não. Eu gostei. Dessa agenda eu gostei. Cara, o Pedro que falou aí agora, né? Sou Eu eu. acho, eu acho fundamental a comunicação, porque acho que é difícil existir um trabalho que você vai fazer sem se comunicar. Praticamente impossível, né? Você fala assim, olha, eu escolhi o futuro profissional da minha vida e eu vou sentar atrás de um computador e não vou falar com ninguém, ou não vou me relacionar com ninguém, eu não preciso que ninguém fale comigo, nem me ligue, nem que eu faça uma videochamada sequer. Não, é impossível. A comunicação hoje, ela é muito presente em qualquer ramo de atividade, em qualquer função que você vai exercer numa empresa, a comunicação ela é fundamental. A Raquel falando lá que achou muito interessante mesmo a informação sobre a diferença de dados e informação. É isso aí. É importantíssimo, né? E o Daniel complementou para a gente com maestria, porque de repente a informação ela está realmente disponível, né? Se você pegar uma planilha do Excel e jogar alguns dados lá, ela gera gráfico e você sabendo ler gráfico, você tem a informação, mas você precisa saber o que fazer com essa informação. Você tem que ter o conhecimento de interpretação, de leitura, para saber, poxa, os meus índices financeiros, lembra? A gente estudou, né, nas agendas anteriores. Ah, meu índice de liquidez vem subindo. O que significa isso? Que decisão que eu posso tomar com essa informação? Ah, o meu endividamento vem crescendo. O que eu posso fazer nos próximos meses, né, com a minha empresa? Então, entender o que é a informação e saber decidir sobre ela é o próximo passo aí, né? Isso aí. A Liliane falando que é impossível fazer algo sem comunicação. Se você Comunicação é a prestar chave do atenção, sucesso. desculpa. Não, eu estava lendo o chat, cara. Pode falar. Você vai falar que, se você parar para pensar, quase todos os problemas que nós temos, ele está ligado à comunicação. Excesso de informação, excesso de comunicação, falta de informação, né, falta de comunicação, informação que veio pela metade, informação que você soube antes ou depois do momento adequado. Então, muita coisa que a gente tem de problema, ele tem a comunicação como origem. Daí a importância de entender. Às vezes você falou uma coisa e a pessoa não entendeu nada. Se a gente começar a fazer essa revisão aqui, né, tira dúvidas, num outro idioma, pronto, já começa a dar ruim, né? Porque você tem que usar a informação a seu favor. E a comunicação é fundamental. Por isso que quando a gente, por exemplo, pergunta, vocês estão entendendo e vocês não falam, a gente não sabe
se precisa, por exemplo, revisar alguma coisa, ou se todo mundo entendeu e não precisa falar nada. Importante que vocês falem. Essa parte da comunicação, eu até diria que deveria ser lá no primeiro módulo, né? Para abordar Verdade, mais. verdade. Eu acho que seria mais interessante para tratar esse lado dessa importância, porque a gente pode ir trabalhando durante os módulos, né? A melhoria da comunicação. Ó, a Liliane falou no chat lá que muitas vezes a gente não sabe, né, quantas coisas são perdidas por uma informação de má qualidade. Vou dar um exemplo, acho que foi ontem ou antes de ontem, alguém me adicionou num grupo no WhatsApp com 1 milhão de pessoas, e é um grupo para as pessoas oferecerem serviços que elas fazem, produtos que elas vendem, né? E o dono do grupo começou a escreveu uma mensagem grandona lá, tudo errado, tudo errado, acento no lugar errado, S no lugar de dois S, Z, na onde que tinha que ter S, tudo errado, tudo errado. Então, assim, a informação a intenção de criar o grupo, de fazer com que as pessoas se liguem ali, né, vendam ou comprem os produtos, é boa, mas sem uma comunicação adequada, acaba perdendo a credibilidade, né? É. Temos que ser claro para saber passar informação, perfeitamente, né? E também vou até dar um puxão de orelha aqui. Talvez os alunos que estão assistindo não mereçam o puxão de orelha, mas a gente pega alguns alunos no terceiro módulo que não sabem encontrar informação. Eu tenho aluno que manda mensagem: Ô professor, qual que é a atividade? E a atividade está lá no quadro de avisos, né? A informação está lá. A pessoa também precisa saber, né? Buscar e ter a informação em mãos. Ou até interpretar, né? Essa Isso. informação, que nem o Daniel comentou aí, né? Às vezes está detalhado, mas às vezes a gente dá aquela leitura meia superficial que acaba passando, né? Muita coisa, e aí surgem as dúvidas, né? Pois é. E tem um monte de técnicas que são bem interessantes, infelizmente no nosso curso aqui não dá para explicar tudo, né? Mas que ajudam, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Mas quando você pede, por exemplo, alguém repetir, você passa uma tarefa e fala, o que que você entendeu? E a pessoa, não entendi nada, né? E aí você sabe que a pessoa não entendeu. Porque às vezes você passa a tarefa, conversa com a pessoa, tudo bem? Tudo bem. A pessoa tá com vergonha de falar que não entendeu e vai embora. E aí a tarefa não é feita, ou é feita errado, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ficou com receio, com vergonha de perguntar, putz, a pessoa explicou e tal, eu não entendi nada. Mas é muito melhor a comunicação ser fluida, a comunicação ser eficiente, e se não entender, falar que não entendeu, do que você levar um problema, que você sabe que é um problema porque você não entendeu, e voltar depois com um problema maior ainda, né? Então, o cuidado, não entendeu? Pergunta. Mensagem, a gente trabalha muito com texto aqui, né? É dificílimo, porque você escreve uma coisa, a pessoa pode ler com outro ênfase. E aí, a comunicação a comunicação Verbal. escrita, não verbal, né? Mas a escrita especificamente, ela pode dar margem. Se você tem grupo no WhatsApp, todo mundo deve ter grupo por aí, vocês podem ver que às vezes a pessoa entendeu uma coisa e não era aquilo que você passou. Você falou num tom, escreveu pensando num tom, e a pessoa do outro lado leu num outro tom, como se fosse uma briga, por exemplo, como se fosse um xingamento. E não era, porque a comunicação, tem seus desafios, né? E aí vocês estão fazendo administração, poder trabalhar esse lado de melhoria na comunicação verbal e não verbal é fundamental até para vocês conseguirem ser promovidos, ter cargo de liderança, né? Evoluírem profissionalmente e evitar erro de comunicação, evitando problemas que podem ser grandes lá no frente, mas que agora é fácil de resolver, né? Então, É. deixar claro o que você quer facilita bastante. É isso aí. Inclusive nas perguntas que vocês mandam pra gente, né? A comunicação, a comunicação escrita, ela é realmente bem complicada. Às vezes a gente recebe assim, né? Professor, eu não entendi o que é para fazer na É, tarefa. Mas qual Mas tarefa? Qual que você está falando? É dessa agenda, da agenda passada? É fichário, não é isso. fichário? O que que é, né? Até esse dado que o aluno passou virar uma informação que a gente consiga interpretar e responder, vai longe. E o problema é porque a agenda tem prazo. E aí você manda uma mensagem, demora 2 dias para eu ver.
E eu respondo para você, demora 1, 2 dias para você ver, pronto, já passou quase a semana toda, né? Porque não veio bem elaborada. Beleza. E na agenda 14, né, a gente já vinha falando junto, a gente tem a continuação desse assunto que fala da comunicação à distância, que é um pouquinho do que a gente está falando aqui agora, né? É, Desse relacionamento entre nós, professores, e vocês, alunos, ela passa por essa comunicação à distância, por essa comunicação escrita, né, que o Daniel falou para a gente. E no mercado de trabalho, não se esqueçam, alunos, vocês estão aqui para estarem preparados para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, vocês vão se comunicar também à distância. De repente, um fornecedor, um cliente que está em outro lugar, você vai mandar um e-mail, vai mandar uma mensagem, e aquele texto, aquela mensagem, né, tem que ser bem escrita, tem que ser escrita de uma maneira correta, formal, para que aquela pessoa consiga entender, interpretar e poder te atender, te responder, de acordo com o que você realmente necessita, né? não dá para escrever que nem quando você manda um WhatsApp, né? Abreviando palavras, né? É isso aí. Usar gírias, né? Exagera. É sempre bom dar uma revisada, né, naquilo que foi escrito, Ó, antes de dica. Não pode enviar, né? esquecer, desculpa, não Pode pode falar. esquecer que todo documento escrito, mesmo o WhatsApp, é um documento. Tem um registro ali. E aí você pode falar uma bobagem e a revisão, né? Você pode falar uma bobagem e ter um problema sério no futuro, né? Ou a revisão, você vai mandar um e-mail de uma piada para um colega do trabalho, como tem lá na agenda, inclusive, né? Um exemplo parecido. E você mandou para todo mundo do departamento, inclusive para o seu chefe, né? É, Então, fazer a revisão é importante. uma coisa também aí dentro dessa comunicação à distância, né, são as chamadas de vídeo, né? Então, ter o cuidado, né, quando você vai fazer uma reunião, uma conversa em tempo real, no que você vai falar, naquilo que você quer passar na sua comunicação, né? As mensagens, que a gente falou do WhatsApp, né? Mensagem de texto, de áudio ou até de vídeo, as redes sociais também, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? Aquilo que a gente escreve, o que a gente quer, né? O que a gente quer com aquilo, né? Tem muita gente olhando, né? E nas empresas isso daí acaba sendo até às vezes um diferencial aí para uma promoção, né? Para uma contratação. É isso aí, Pedro. Eu vi essa notícia aí também, né? O vereador foi participar de uma videochamada e estava sem as calças lá. É Então, né? incrível, incrível uma coisa dessa, né? Turminha, dúvidas sobre a Agenda 13 e 14? Querem perguntar algo? Querem acrescentar? Querem comentar? Fiquem à vontade. Pode ser por chat, pode abrir o microfone e falar também. Fiquem à vontade, tá bom? Essas agendas são tranquilas, né? A atividade do fichário é bem tranquila. Vale pergunta do simulado? Ô, Renata, nós vamos ter um slide para falar de revisão e simulado? Aí, de repente, a gente já pergunta lá, já fala com todo mundo, pode ser? Então vamos adiantando aqui, aí a gente já cai nas perguntas, ó. Agenda 15, falando sobre você no mercado de trabalho, né? Falando de competências, habilidades, que são indispensáveis para vocês estarem no mercado de trabalho. E o objetivo nosso durante esse 1 ano e meio de curso que vocês passaram aqui é justamente, né, desenvolver em vocês competências e habilidades que vocês possam executar no mercado de trabalho. Então, todo o conteúdo das agendas dos semestres anteriores, das agendas anteriores aqui, tem esse único objetivo de tornar vocês mais habilidosos, mais competentes e pronto para assumir algumas responsabilidades no mercado de trabalho. Essa é uma das agendas que eu mais gosto, porque aquela atividadezinha lá do Padlet é bem legal, né? E do fichário também, vocês mandam alguns agradecimentos, a gente fica bem feliz com essa agenda. Franciele, isso que eu ia comentar agora, apesar de áudios e ligações serem mais rápidos e práticos,
Mensagem de texto sempre são uma forma de registro e documentação. É isso aí, ô Franciele. Eu vou te contar um caso que aconteceu aqui com um conhecido meu. O rapaz ele trabalha como comprador numa empresa e aí ele mandava mensagem, né, para um fornecedor. Olha, me passa o seu preço aí. Aí o fornecedor passava o preço lá, tipo, R$ 20. Aí ele tirava um print daquela mensagem, né, e mandava para o outro fornecedor. Ó, o cara fez a 20, você consegue fazer mais barato? E aí o cara fazia, o segundo fornecedor fazia mais barato. O que aconteceu é que o primeiro fornecedor descobriu que esse fornecedor começou a fazer? O cara mandava mensagem, ô, me passa seu preço. O fornecedor pegava o telefone, ligava, falava assim, ó, o meu preço agora é 20, tá bom? Aí o cara não tinha como tirar um print, né, de provar que o outro estava fazendo o preço mais barato, e aí ele não conseguia fazer esse leilão de compra aí, né? Até uma postura meio que inadequada do comprador, mas o primeiro fornecedor aprendeu a lidar com a situação e como entregar a informação dele. Nesse caso, ele parou de entregar a informação escrita, né? Porque estava sendo usada como contra ele, era como um documento usado contra ele ali. E sobre documentação e registro, acho que vale a pena falar. Eu tive uma experiência não tão agradável, né? Meu chefe combinava as coisas comigo na época, e eu fazia, e ele falava, mas não foi isso que a gente combinou. Eu falei, não, mas foi isso que a gente conversou, assim, 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 assim. Ele, não, não foi isso. E não, então tinha um problema sério de comunicação. Porque ele pedia as coisas, e aí eu fazia, né? Eu repetia, falava com ele e tal, é isso, isso. É, passava um tempo, ele acho que mudava de ideia, sei lá o que que era, e ele falava que não era aquilo, tirava da reta. E aí eu comecei a criar um hábito de, conforme combinado ontem, hoje de manhã, e eu mandava um e-mail. Vou fazer isso, 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 assim, assim, assado. Me dava um trabalho danado, mas ficava registrado. E aí, se ele lia a mensagem e não falava nada, quer dizer que tá ok. E se eu falasse, desse qualquer problema, não importa qual seja o problema, eu falava, pô, mas eu até formalizei, né? E você não falou nada, ou se alguém falar alguma coisa, falar, tá lá, tá registrado, a pessoa recebeu o que foi combinado, o que foi acordado verbalmente. E isso é perigoso, porque às vezes a pessoa pode pedir uma coisa para você, você não sabe que aquilo é ilegal, que aquilo é proibido e tal. Principalmente para quem está começando nas empresas, né? Nem toda empresa é séria, às vezes a empresa é séria e as pessoas que estão lá, nem todas elas são, né? E você pode ser usado como bode expiatório, as pessoas colocarem nas suas costas e você pagar por algum problema que a empresa já tem, e vão colocar para você responder. Então, formalizar é importante, tá? Sempre formaliza aquilo que é combinado, aquilo que é maior, para ter um registro, e se der qualquer problema jurídico, inclusive, você tem de onde tirar, né? Então, crie o hábito de ter registro das informações mais importantes, tá? É isso aí. Eu quero conversar com o Pedro. O Pedro falou que essa agenda, a última agenda, emocionou ele. Conta aí, Pedro, o que aconteceu? Não, quando eu estava fazendo o Padlet, que falava o que eu ia levar do curso, eu relembrei o porquê que eu comecei a fazer o curso, que na minha adolescência eu tinha começado a fazer o técnico em administração, Uhum. mas eu parei por motivos pessoais e na minha escola eu ia me formar em 4 anos, eu mudei para uma escola normal, para me formar em 3 no ensino médio mesmo. Não queria nem fazer ensino médio, mas fui em frente agora e acabei terminando. Aprendi bastante coisa, me surpreendi. Show de bola, Pedro. Pedro, você acredita que eu faço com os alunos do presencial? Geralmente eu dou aula no primeiro e no terceiro módulo. No primeiro módulo, minha primeira aula é um Padlet daquele, mais ou menos naquele sentido, do aluno escrevendo quais são as expectativas dele para o curso, para daqui 1 ano e meio e tal. E no terceiro módulo, quando a gente vai encerrar o curso, eu faço um outro Padlet para eles escreverem como que foi o curso, tudo. E aí depois eu abro o primeiro para eles verem, para eles verificarem o que eles escreveram, né? Se conseguiram, se alcançaram os objetivos dele. Então é bem legal esse fato que você falou pra gente, de relembrar, né, o que você queria, quais eram os seus propósitos e aonde você chegou. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado, professor. E eu os alcancei, assim. Eu acho que teve um Padlet, assim, no primeiro semestre também. Eu só não lembro direito se eu tenho ele guardado. Parabéns. Show de bola. Bom, turminha, mais alguma coisa vocês querem acrescentar sobre essas três agendas? Alguma pergunta, algum comentário? É isso aí.
A Liliane falou algo legal. A gente tem mais capacidade do que a gente imagina, né? Eu costumo falar isso para algumas pessoas. Falar, ó, se aquele cara lá consegue fazer, você também consegue. Você vai ter que estudar, aprender, se adaptar, mas se ele tem as competências e habilidades para fazer algo, você pode desenvolver essas competências e habilidades e fazer também. Show de bola. Então, turminha, continuando aí, né? Bom, para encerrar essa revisãozinha das 3 agendas, parabéns a todos por vocês chegarem até aqui. Agora só falta uma provinha, né? Depois de amanhã, essa prova. Então, é só matar a prova e ser feliz. Com certeza vocês serão aprovados, tá bom? Então, continuando com os nossos recados, orientações, vamos falar sobre a recuperação. Nós encerramos hoje o período de recuperação ao meio-dia, né? Então, vocês tiveram o prazo aí para entregar as atividades que ficaram em atraso, tá? E nesse sábado, dia 8, às 9 horas, na sua ETEC Polo, você vai fazer a sua primeira prova, né? Se for aprovado, se tiver mais que 16 acertos, sua primeira e única prova nesse terceiro módulo. Caso não consiga estar presente, caso não atinja a quantidade mínima de acerto, você poderá fazer a segunda prova no dia 22 de junho, às 9 horas, também na sua ETEC Polo. Ok? Pessoal, sobre os exames presenciais, deixa eu só ver um negócio aqui que eu estou com um BOzinho para resolver. Ô Daniel, ô Alexandre, vocês vão nesse slide aí para mim? Deixa eu só resolver um negócio aqui no WhatsApp. Fica à vontade, tranquilo. Pode deixar, Trabalho com. Alexandre, eu falo, tá? Beleza. Então, exame presencial, para vocês não tem muita novidade, vocês já estão acostumados, né? Mas aí tem o detalhamento das questões, só para relembrar. Cada questão vale um ponto, né? Então não tem uma questão que tem um peso maior, isso não mudou. E tem a tabelinha lá. Se você tiver até 15 pontos, né, de 0 a 15, você fica com a menção I. E aí você vai para o segundo exame, tá? Caso não consiga ter os 16 ou mais. A partir de 16, você está aprovado no exame, só que aí vai ser verificado a sua frequência, que são as atividades realizadas. Pelo Isso, menos... todo mundo vai para conselho, gente. Todo mundo dá Né? conselhos. O que o Daniel está falando é o período que a gente vai fazer um conselho, né, junto com a coordenação, para avaliar aí, né, o rendimento dos alunos. Muito bem. Então, assim, você fez até a metade, né, que são esses 15 pontos, vai para o segundo exame. A partir dali, você está com a menção, então a prova está ok, você fez o exame, só que você vai para o conselho e aí vai ser verificado depois a questão da frequência, né? E a frequência está atrelada às atividades realizadas. E aí a classificação da menção do exame, essa menção não é a menção que vai sair no certificado, tá? Deixar isso bem claro. MB são de 26 a 30 pontos do exame, porque ainda vai ser verificado, por exemplo, a nota que você tirou de acordo com todo esse histórico que você teve, não só do exame. Então, às vezes o aluno ele pensa, tirei MB no exame, vai ficar MB da minha nota. E não é assim que funciona. Tem todo esse histórico aí para ajudar, né, a manter o MB ou não. Tá bom? Isso. A gente vai olhar também essas atividades que vocês entregam, a qualidade dessas atividades. Tudo isso daí é considerado, né, no fechamento da nota final de vocês. A Renata está falando aqui que no último exame teve 16 acertos, todas as atividades entregues e não foi aprovada. Renata, eu não sei dizer o porquê você não foi aprovada, mas o critério é que, assim, com metade, né, das perguntas respondidas, não é o suficiente, tem que ser a partir dos 16, né? Mas 16 é o limite aqui para ser aprovado. Ó. 16 e todas as atividades entregues, ela teria que ser aprovada. Será que você não está se confundindo, Renato? E assim, tem que ver, não sei, não deve ser o caso, mas entregar atividade é uma coisa, tá? Deixar só porque está registrando aqui. Agora, essa atividade que você entregou, ela teve pelo menos um R? Ah, Renata, eu tive R em todas elas. Então, beleza, mas entregou todas as atividades, mas teve I, eu teve que refazer, aí não considera,
Todas eram MB, ela tá falando. É estranho, viu, Renata? É estranho. Ô, Renata, Não é comum. quem que é seu professor? Sou eu? Sou eu, né? Deixa eu ver teu Mas histórico aqui. foi você conseguir acessar. Tô na outra tela aqui, ó. É estranho, porque geralmente Ô, quando você tem a certa, vai bem na prova, né? ô, Renata, mas eu tô vendo aqui, é outro curso? Porque você foi aprovada direto no primeiro e no segundo módulo. Ó, você fez o primeiro exame presencial do segundo módulo, teve 12 acertos. Você fez o segundo exame, teve 15 acertos e foi aprovado. Acho que tá tudo certo. Na prova do segundo módulo, você fez a segunda prova, teve 15 acertos e com 15, né, de acordo com a tabelinha lá, ó, 15 sua nota seria insuficiente, seria nota I, né? Então você foi promovida com 16, perdão, com 15 acertos, mas foi promovida pelo conselho. Provavelmente porque você tinha as atividades, né? Olha lá, a justificativa está assim, ó, em virtude do bom desempenho verificado com relação ao conjunto das atividades desenvolvidas pelo estudante, o conselho considera promovida. Tá? Então, bem pelas atividades, você foi promovida no semestre anterior, tá? Joyce, a gente não está te Posso passar ouvindo. aqui, pessoal? Eu estava ausente aqui, pode passar nesse? Continuar? Uma dúvida que eu fiquei a respeito da frequência. A frequência mínima seria 75%, né? Isso. Ah, sim. Obrigada. 75% significa 24 atividades que você entregou e foram avaliadas de forma satisfatória, tá bom? Então, nós temos um total de 32 atividades, se você entregou ao menos 24 e essas 24 foram avaliadas com nota R, B ou MB, você tem os 75% de frequência. Tendo 75% de frequência e tendo uma nota satisfatória na prova, você não terá problema para ser promovida aí no curso, né? Ah, sim, entendi. Obrigada, professor. Tamo aí. Ó, Pode deixa eu falar, Pedro. estar com a mão levantada. Oi, após a gente terminar o curso, a gente vai continuar tendo acesso a tudo que a gente fez, ao AVA? Não sei te falar, Pedro. Não sei se os colegas aí sabem. Eu não sei também. Gente, Eu acho boa que noite. não, acho que. Ô, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria, rapidamente. Há 10 anos atrás, eu fiz secretariado semipresencial, que já era o sistema do AVA, a gente fazia tudo online e ia uma vez por semana na escola. Até hoje eu tenho acesso a tudo. Tanto que quando eu fui entrar no AVA agora, né, eu ainda tenho, não assim, no sentido igual a gente tem hoje em dia, sabe, com as atividades separadinhas e tudo, mas tem como você, tipo, meio que pegar um PDF, sabe, das matérias e tudo, você consegue ainda ter acesso, só se mudaram a regra, mas de 10 anos para cá ainda mantenho acesso. Ah, entendi. Só uma pergunta, Raquel. Você tentou acessar quando não estava matriculada? Na verdade, não. Mas quando eu fui acessar dessa vez agora, quando eu fui renovar as coisas, antes mesmo de eu fazer a prova, eu fui tentar ver, né, para ver se tinha acesso e tudo, e estava funcionando. Entendi. Porque Agora, só não sei se mantém, né, nesse caso em específico, se vai mudar alguma coisa, porque faz muito tempo, né, que teve esse intervalo do meu. Aí eu não sei se vai atualizar alguma coisa e se eles vão tirar esse acesso. tomara que não. Porque eu costumo baixar tudo, só que eu fico preocupado, porque é um registro bom, né? Rever as aulas e tudo. Obrigado. Sim, sim. E no meu caso, ainda, só para complementar, professor Daniel e para o Pedro, quando eu fiz secretariado, eu não concluí, porque na época eu tive uma oportunidade de trabalho, fui para fora do Brasil, e aí, no caso, apareceu lá como reprovado, né? Que eu tranquei a matrícula e não dei continuidade. Mas ainda assim eu tenho acesso, mesmo tendo sido reprovada naquele curso, no caso. Vamos saber. Obrigado, viu? Obrigado. Sim, ADS eu tô quase reprovado. Muito bem. E tem várias mensagens aqui no chat, né? Acho que foi na FCL que a gente parou, né? Deixa eu ver aqui.
A Franciele está perguntando aqui o que acontece, por exemplo, se ela fizer 15 pontos na primeira prova e não conseguir fazer a segunda prova, mas tem 96% de frequência com notas MB e B. Provavelmente você vai ir para conselho, Franciele, e assim, é da percepção do seu orientador, mas acredito que será aprovada. Não sei, né? Se for realmente isso que você está colocando. Perdão, gente, eu tive que sair de novo Mas tá aqui, no. mas nesse cenário que ela está falando, ela é aprovada, tá? 15 pontos e 96% vai ser aprovada. Se Lembrando tiver, se que o tiver essa percentual. pontuação na primeira prova, é provável que não precise fazer nem a segunda prova, tá? Aí depende do conselho, mas é provável que não precise fazer nem a segunda. Importante falar que o percentual é para garantir que você consiga fazer a prova, né? Então, tem 60%, 50% de frequência, já começa a dar problema, né? Então, mas quanto mais atividades você faz, e essas atividades são Bs e MBs, principalmente os MBs, né? Isso colabora bastante no dia do conselho, isso favorece para você. Então, o cuidado de ter atividades, né? Todas realizadas. Esse detalhe do percentual eu divido acho que em 3 partes, ó. Por exemplo, o aluno que não quer ter problema, tem mais que 75%, ele não vai ter problema no conselho. Acertou as questões necessárias na prova, ele não vai ter nenhum problema. O aluno que tem menos de 75% vai ter problema independente da nota que ele tirou na prova. O aluno que fez as atividades lá, está lá no 90%, 100%, todas as atividades muito bem, todas bem avaliadas, tudo muito certinho, muito bem feito, esse percentual e essas avaliações ajudam o aluno a ganhar uma notinha a mais. Então vamos pensar no seguinte aqui, ó. Oh, meu Deus. Cadê aqui a tabelinha? O aluno acertou lá 25 acertos. Ele está no limite do B. Mas é um aluno com todas as atividades com notas excelentes. Esse aluno vai receber uma menção final do semestre de MB. Então, todos que ficarem no limite de uma para outra, 19, 20, 24, 25, 14, 15, têm a oportunidade de passar, de ganhar um upgrade de nota aí, se as atividades estiverem bem próximas do 100% e se as atividades tiverem boas avaliações dos seus professores. Beleza? Só mais um minutinho, pessoal. Deixa eu pôr no mudo aqui. Bom, vamos ver as outras dúvidas, né? Aqui tem a mensagem da Renata Lemos, né? Isso. Passei, o professor mostrou agora. Achei que tinha tido esses acertos na primeira prova. E na primeira prova eu fui reprovado. Ah, ela tá falando do histórico que ele puxou. Aí tem a mensagem da professora Alexandra, né? Isso, não sei se eu respondi isso, o que você está perguntando, se eu entendi corretamente, mas a Liliane me perguntou que ela refez as agendas no período de recuperação, né? E ela está perguntando como que vai ser a nota, né? Então, quando você faz as atividades no período de recuperação, elas não valem mais MB, elas têm um peso menor, né? Então, mas é importante que sejam feitas. Então, se fez, ótimo, perfeito, porque pelo menos você não vai ficar sem a entrega da atividade, né? Pessoal, esse decréscimo de nota aí, né, por causa do período de recuperação, é simplesmente pelo fato que pontualidade e disciplina também são competências que nós queremos que vocês desenvolvam. Então, seria até injusto se nós avaliássemos da mesma maneira a atividade de um aluno que entregou fora do prazo em relação ao aluno que entregou dentro do prazo. A gente não poderia cometer essa injustiça, né, com quem foi pontual, com quem foi disciplinado. Então, realmente, a sua atividade no período de recuperação é uma atividade excelente, ela seria nota MB, ela vai cair para B. A sua atividade é uma atividade boa, legal, tudo certinho, só que foi no período de recuperação, ela cai para R. Ok? Uma dúvida, Nicolas,
professor disse que tem 32 atividades. É isso aí, Nicolas. Nós temos 15 agendas. Cada agenda são 2 atividades que nós solicitamos, um total de 30. E aí nós temos a agenda 7.1 e 12.1 como atividades de carga horária complementar, tá bom? O ambiente virtual realmente ele faz essa confusão com a gente, tá? Ele não considera o total de atividade que a gente cria. Eu começo o semestre, eu crio todas as 32 atividades, mas o ambiente virtual só faz essa continha com as atividades que eu já dei nota para vocês, ou que os professores, né, já deram nota para vocês. Então, infelizmente, vai estar quase sempre aparecendo 100%, vai estar 8 de 8, 10 de 10, 12 de 12, porque o ambiente virtual faz o cálculo com o que foi corrigido e não com o que foi criado, tá? Mas está faltando sim uma atividade, tá bom, Nicolas? Dá uma olhadinha. Todas as agendas nós temos 2 atividades e ainda tem a 7.1 e a 12.1. Dá uma olhadinha lá em informações acadêmicas que você vai descobrir qual que está faltando e aí você fala com o seu tutor. Se de repente faltou corrigir, se faltou entregar, beleza? Lembrando que a recuperação acabou agora, a agenda 15 também, né? Então, não sei quem que é o seu tutor, mas a gente está nessa fase de fechamento, né? Pode ser que tenha faltado algum erro de lançamento, que a gente faz alguns lançamentos manuais de nota. Então, de repente, Principalmente na recuperação, que principalmente na demanda recuperação. tempo maior. Vocês não têm ideia como que é o trabalho de fazer de lançar essas notas de atividades não feitas. É triste de verdade. A Maria Zilda perguntou se as atividades têm diferença no período de recuperação. A atividade é a mesma que foi solicitada, tá? No período normal, porém a avaliação tem a diferença que nós falamos anteriormente aí, tá bom? Na primeira acertei 13, na segunda 15, com as atividades e menções MB. Então, nesse caso, você vai ser aprovada, né, Renata? Franciele, que por conta do meu trabalho eu não conseguiria fazer a prova. Então, dependendo muito dessa... Já foi essa? Na verdade, ela comentou aqui que ela vai fazer a primeira prova e ela tá com medo de ir mal na primeira prova porque ela não vai poder fazer a segunda por conta do trabalho. É isso, né, Franciele? E aí você tem as atividades, né? Ô, Franciele, bom, primeiro vai tranquila para fazer a prova, vai com calma. Acho que você é minha aluna, não é? Vai tranquilo lá que você vai ter um bom resultado. E não se preocupe em fazer essas contas agora, se você vai ter um pouco mais de acerto, um pouco menos de acerto. É, eu lembro de algumas atividades suas. Você vai passar, fica tranquilo, tá? Faz a primeira prova, vai com calma, use o tempo que você tem para fazer. Lembra das dicas que nós já demos nas aulas anteriores a respeito das questões que têm números, tem contas, tá bom? Vai tranquilo que vai dar certo. É importante vocês se concentrarem principalmente no preparo para o exame. Essas contas todas, tudo isso depois dá para fazer com calma, sem pressão, né? Não tem problema nenhum. Então, se concentrem em ter um bom desempenho lá no dia do exame, para vocês já ficarem já de férias, formados, tudo certinho. Vamos lá? Silmara, boa noite. Infelizmente, por descuido, fiz o curso da Agenda 7.1, mas não consegui enviar a tempo para a correção. Pois é, Silmara. É algo complicado, né? Acaba entrando no que eu disse anteriormente. É, essa questão de entregar no prazo, de ser pontual, de cumprir com as metas, os prazos, é algo importante para ser desenvolvido também, né? Vamos sim, torcer para que você não precise dessa atividade para complementar seus 75% lá, e que você tenha um bom resultado na prova. Isso. O Thales E mandou o uma mensagem aqui. certificado, Silmara? E o certificado, Silmara, você pode colocar no seu currículo também, né? Isso. Então, O Thales mandou uma mensagem aqui que foi direto para mim, mas eu vou ler e explicar aqui para todo mundo, caso tenha alguma situação parecida, tá?
Professor Daniel, me tira uma dúvida, por favor. Hoje recebi um retorno de atividade aprovado na Agenda 15, mas quando olho nas informações acadêmicas, não atualizou. Está com 17 de 21 das atividades, que é a que o professor João Paulo falou. A gente faz a atividade, a gente dá o feedback, e aí vocês vão reparar lá que eu dou feedback individualizado de cada atividade, dá bastante trabalho fazer isso. E aí a gente dá nota e cadastra ali. Isso é só metade do trabalho daquela atividade que você mandou. Agora a gente tem que ir lá nas atividades formativas, Em tem uma outro lugar. plataforma, em outro lugar, separado, e a gente tem que replicar a mesma nota de vocês lá. E enquanto a gente não replica essa nota lá, não aparece para vocês, que foi o que o João Paulo tinha comentado. Então, por isso que está atrasado. Mas o que está registrado lá, por exemplo, deu feedback, você tirou MB, você pode considerar esse MB porque vai ser a mesma coisa lá no registro geral, tá? Então, fica tranquilo que vai manter a mesma nota. Acho que o que o Nicolas está falando vai em linha com o que você falou agora, tá? Ele falou que está faltando a Agenda 15. Os meus alunos, pessoal, ainda falta eu lançar fichário 14 e fichário 15, a segunda atividade da 14 e a segunda atividade da 15. 14 era bloco de notas, né? E na 15 é o Padlet. Eu ainda não lancei nem fichário da 14, nem fichário da 15, para quem fez nos últimos dias, né? E também não lancei o Padlet da 15, também não lancei o bloco de notas da 15 para quem fez aí nos últimos dias, tá bom? Então, Eu acho pretendo que, terminar acho que amanhã. todos, né? Eu acho que todos ainda, a gente não finalizou todos as atividades, mesmo porque, né, o prazo era até hoje meio-dia. Então, muito trabalho, pessoal. principalmente no último dia, chega muita atividade, né? Então, a gente demora um pouquinho mais para lançar aí para vocês, mas fiquem tranquilos que logo já vai aparecer. E Ó, tem que na pensar que assim, terça- por que a gente faz isso? Porque vocês têm o prazo lá dos 15 dias, duas semanas. E a gente tem que pegar a atividade, tem que corrigir essa atividade e tem que devolver essa atividade para vocês. Porque às vezes tem que fazer a correção. Então, por conta de tudo isso, a gente precisa dar esse feedback para vocês, para dar tempo de vocês voltarem caso precise corrigir de novo alguma coisa. Então, o cadastramento da atividade, que é a parte burocrática, a gente vai deixando para depois. A gente dá preferência para ser mais pontual em relação ao dia a dia de vocês, tá? Eu acho que o João Paulo caiu. A Joyce está falando aqui também que as atividades dela estão sendo lançadas, então quem é aluno da Joyce, né? Muitas já foram, pediu para vocês ficarem calmos, né? Assim como todos nós, né? Tem muito aluno que deixou para o último momento, né? Como eu falei, e aí aguardem que logo já vai aparecer as atividades de vocês. Tinha aparecido um sinal de bateria. Eu acredito que seja do João Paulo, que ele não, minha desconectou. bateria acabou e eu esqueci Ah, de conectar aqui. Eu voltei, consegui você tá voltar. aí. Ah, legal. Eu acabei de Legal. voltar. Ligou Ah, então rapidinho tá o bom. computador. A gente tava falando aqui e aí você sumiu. Isso. Acho que a gente estava na tela aqui, vamos voltar ela. Desculpa aí, pessoal. Acho que a gente estava por aqui, estava tirando dúvidas, né, no chat. Isso. Acho que o chat foi tudo. Tá normal aí? Então tá. Bom, vamos continuar dando recados aqui, que eu acho que vai surgir mais dúvidas, vocês vão perguntando, a gente vai... Será que a gravação parou, pessoal? Era você que estava gravando? Ele que Sim. estava parando. Não, tá aqui, ó. Tem o REC Tá lá em ativa a cima. gravação? Tá rolando ainda. O meu tá marcando 1 minuto só aqui, o teu tá com o tempo normal? O meu tá dando 1 hora e 18 minutos. Eu acho que isso é... Não, beleza, o meu tá 1 minuto e 16 segundos. Não, o meu tá 56 minutos. Então tá normal, tá normal. A gravação tá normal. Eu Tá acho. estranho. Espero que esteja. Então vamos lá, vamos continuar. Sobre o exame presencial, então, no dia do exame, vocês alunos podem levar o caderno de questão desde que tenha transcorrido o tempo mínimo de 1 hora e 30 minutos após o início da prova. Caso contrário, os aplicadores vão reter o caderno de questão, tá bom? O gabarito será divulgado no mesmo dia, depois das 12 horas, lá no quadro de avisos, ok?
O aluno que por qualquer motivo se ausentar do primeiro exame só terá direito a participar do segundo exame. Pessoal, é obrigatório, ao menos, fazer um exame presencial. Caso contrário, você é considerado desistente, tá bom? Então, se você não fizer o primeiro, tem que fazer o segundo. Não haverá, sobre hipótese alguma, uma terceira oportunidade de avaliação nesse semestre, tá bom? Para quem faltar ou for reprovado nos 2 exames. É permitida a entrada do aluno após o início do exame até o limite das 10h30. Nesse caso, não haverá acréscimo de tempo na prova. Beleza? De repente vocês vão chegar lá, tem uma questão muito difícil, uma questão que vocês ficaram em dúvida, uma questão que vocês acham que acertaram e estava lá no gabarito como nota errada. Vocês têm então 2 dias corridos, né? Sábado, domingo e segunda-feira. A prova acaba no sábado, né? Então vocês têm domingo e segunda-feira até às 12 horas para apresentar um recurso, tá bom? Para apresentar um recurso é através desse e-mail aqui, ó. recurexamepresencial@cps.sp.gov.br, tá bom? Apenas serão aceitos uma questão e recurso por e-mail. Nele deve conter o nome completo do aluno, curso, módulo, nome do ETEC, data da aplicação da prova, número da questão com a respectiva argumentação. Ah, professor, eu quero fazer um recurso para 3 questões. São 3 e-mails diferentes, tá bom? Dúvidas aqui? Pode continuar? Tem alguém com dúvida no chat aí? Essa regra do horário vale para os 2 exames? O horário do O exame? horário é o mesmo horário para os Mesmo dois às horário. 9 horas, tá bom? O Nicolas está falando aqui, professor, estou no 3º ano do ensino médio, quero saber se continuarei com acesso ao EAD-TEC até o fim do ano, para conseguir gerar o certificado, ou como funciona? Boa pergunta, hein? Alguém já perguntou se teria acesso após o final do curso e a gente não sabe se tem, eu não sei te falar. Agora, no seu caso, você só pode ser certificado depois que termina o ensino médio. Eu vou fazer o seguinte, manda essa dúvida, por favor, por e-mail da secretaria. É secretariagead@cps.sp.gov.br. Acho que eu escrevi certinho, mas qualquer forma você confere, tá bom? secretariagead@cps.sp.gov.br. Ok? Indicadores. É o Então, que a gente já falou, né? das notas, né? Tem boas notas nas atividades, né? Tudo isso daqui, né? A realização da atividade, a qualidade do que você fez, a pontualidade da entrega, né? Ter entregado dentro do prazo, interação do aluno nos fóruns, nos debates, né? No ambiente virtual, integração e participação, desempenho nos exames, tudo isso daqui vão ajudar a compor a sua menção final. Tá? Então, de repente, na prova você tirou lá 14, 15, 17, 20, 22 acertos. Esses outras, o seu desempenho nas outras atividades vai ajudar a compor a sua menção final do ambiente virtual. Isso ajuda, então, para quem ficou no limite, como eu tinha falado aquela hora, né? Ficou no limite da nota a ser aprovado, ficou no limite de uma nota MB a conseguir ter uma nota melhor, ok? O João está perguntando aqui se ele chegar atrasado até as 10h30, se dá tempo dele fazer a prova. Acho que é isso, né? Ô, João, eu não arriscaria, tá? Eu Não também não arriscaria. Olha assim, você está um semestre inteiro estudando para fazer uma única prova num único dia, não vale a pena você falar assim, eu posso atrasar. Cara, 1 hora que você vai atrasar, 1 hora a menos que você vai trabalhar, acho que não vale a pena você correr esse risco, tá bom? De repente é melhor você chegar 10 minutos antes, terminar a prova antes e voltar para o seu trabalho antes do que atrasar para chegar. Não corre esse risco, não vale a pena. Pense que foi um semestre inteiro de dedicação para de repente você chegar lá e chegar às 10h31
e o professor fala, agora você não entra mais. Não corre esse risco, não vale a pena. Chega antes, chega lá, 15 para as 9 lá, toma um café, uma água, conversa com os colegas, termina a prova o quanto antes, se você tiver algum compromisso, e depois você segue a vida. Às vezes a pessoa sai de casa muito em cima da hora, chega na hora da prova, dá vontade de usar o banheiro. É, Então, o cuidado, né? Você entrou na prova, começou a fazer, nem toda escola tem alguém lá dando suporte pro professor e tal, né? Então, tomar o cuidado para você tentar se organizar, para você ir sossegado, chega tranquilo, você consegue diminuir a tensão, diminuir a ansiedade, né? Come um respira. chocolatinho, né? E aí você vai lá e faz a prova. Eu acho que é de bom grado que você consiga dar um pouco de paz de espírito para você mesmo, né? Para você fazer a prova com mais foco, né? Chegou muito acelerado e tal, e já vai sentar, já vai fazer, e o que está acontecendo, já está fazendo prova. Eu acho que isso tende a deixar você mais tenso, né? Então, tenta chegar um pouco mais cedo, todo mundo, acho que facilita. A Raquel tá com a mãozinha levantada, quer perguntar alguma coisa, Raquel? Eu quero, assim, uma dúvida que eu tenho sobre essa questão do recurso, vamos supor, a gente tem lá as 30 questões, pelo que eu entendi, por exemplo, não há nenhuma questão minha que eu entre em recurso. Se uma pessoa entrar em recurso por alguma questão, e essa questão, no caso, o recurso for aprovado, é aprovado só para essa pessoa que entrou com recurso ou é para todos que fizeram a prova? Não, o recurso, ele é para anular uma questão, né? Você entra com recurso porque o gabarito da questão não representa a resposta correta. Então, aquela questão é anulada, e aí todos aqueles parâmetros de nota caem. Se anular uma questão, todos caem uma notinha lá, tá bom? Ah, perfeito. E aí, só falando sobre a questão do tempo aí do João, também uma dica para você, além de não se garantir para chegar atrasado, é muito desrespeitoso quando a gente está concentrado fazendo a prova e vê o povo correndo para entrar dentro da sala, sendo que metade da sala ou a sala inteira já está sentado fazendo a prova. Aí sempre tem uma galera e a pessoa ainda chega atrasada, tipo, fazendo o maior barulho, né? E acaba desconcentrando todo mundo que está fazendo. Então segue as dicas aí do professor Daniel, chegue mais cedo, tome uma água e boa sorte na prova. Andréia, Vocês não vão precisar de fizemos. sorte, não. Ninguém vai precisar de sorte. Vocês ralaram pra caramba. Não precisa de sorte, não. Isso aí. André, fizemos revisão das agendas 13, 14 e 15 no início da reunião, tá bom? Tá gravado, a gente publica no YouTube logo que terminar. Bom, esse daqui é o esquema, né, de como é formulada aí a sua nota, através do resultado do exame, né, através das suas atividades obrigatórias da agenda. Isso vai para conselho de classe, todos os alunos passam, né, pelo conselho de classe. Obviamente, o aluno que teve resultado satisfatório na prova e tem mais que 75%, não tem nenhum problema no conselho. Os demais alunos que têm abaixo de 75% ou resultado insatisfatório na prova serão analisados aí, né, com bastante cuidado para serem promovidos ou não. E importante que o aluno que não comparecer em pelo menos um dos exames presenciais é considerado desistente, tá bom? Obrigatório fazer um dos exames. Isso fala exatamente o que eu acabei de dizer, né? Essa obrigatoriedade vem dessa deliberação aqui, então vocês precisam fazer um exame presencial, ao menos, a cada semestre. Dúvidas aí? Bom, ainda dá tempo de vocês se prepararem para a prova, de estudar um pouquinho mais, de se acostumarem com a prova, né? Apesar de a gente ter trabalhado isso durante todo o semestre, vocês podem acessar os simulados que tem disponível em cada agenda para vocês verem lá duas questões de cada agenda de como é a prova. A gente disponibilizou durante todo o semestre na agenda 5, agenda 10 e agenda 14 um arquivo de revisão contendo 10 questões cada arquivo, né, com suas respectivas agendas, para que vocês possam estudar. No roteiro de aula tem os simulados lá, né, que você consegue aqui, ó, fazer as duas questõezinhas.
E no Facebook tem alguns exames que são disponibilizados pela coordenação, tá bom? Essa semana, ou semana passada, não me lembro, uma aluna perguntou se eu não tinha mais uma prova para disponibilizar, para que vocês possam estudar. Infelizmente, não nos é permitido fazer isso, tá bom? A gente só pode disponibilizar para vocês as questões que a coordenação, que a direção libera para a gente. Então, a gente trabalha a questão de revisão, que é uma prova que a gente já trabalha, já é liberada para a gente trabalhar. No simulado tem outras questões também que foram liberadas, mas, tipo, o exame do semestre passado, o exame do ano anterior, a gente não tem essa permissão para poder trabalhar com vocês em forma de revisão ou de simulado. Sobre o exame presencial, né? A frequência mínima para aprovação é 75%, que é computada através das 32 atividades. Então, se você tem nota satisfatória, acima de 15, 16 acertos, e tem mais que 75%, automaticamente você vai ser aprovado. Ou seja, no momento do conselho, você não vai ter nenhum problema de análise. O conselho vai servir para quê para você? Para de repente te ajudar a fazer um upgrade de nota, né? Você acertou 20 acertos, você está no limite da nota B, né? É, E aí você tem 100%, todas as atividades lindas, maravilhosas, você vai ter um upgrade de nota, tá bom? Alguma dúvida no chat aí? Opa, chegamos no final. Alguma dúvida aí? A Isabela tá falando. Não, a Renata primeiro falou aqui que não ter as fórmulas das questões na prova é triste, mas a gente já falou até em outras reuniões, aí, em outras aulas ao vivo. Sempre dá para fazer, viu, Renata? É só ficar atenta no próprio exercício, ler com calma, que você consegue fazer as questões mesmo sem a calculadora, né? A Isabela está falando aqui que não achou as questões no Facebook, se tem um link dessas questões. Eu não Você tenho sabe? em mãos não, tá? Eu teria que acessar o Facebook para encontrar lá. Ô Também não sei. Renata, te falar uma coisa. 2011, 12, 13 e 14, eu trabalhava como elaborador das questões de prova. E eu elaborava exatamente essas questões com cálculos, né? As questões de juros simples, composto, toda questão que tinha matemática eu elaborava. Eu colocava a fórmula lá para deixar de brinde para o aluno. Começava a questão assim: se você analisar a fórmula do juro composto, que tem isso, aquilo outro, você pode tal, e aí dava aquela questão para o aluno fazer. Acaba dependendo bastante do elaborador. Não, não fui eu, Renato. Eu parei de trabalhar com as provas, acho que em 2014 mesmo, tá? Aí eu vim para tutoria, né? Para orientação dos alunos mesmo. Desde 2014 é um outro professor que trabalha. Na verdade, a gente trabalhava quase em 10 professores fazendo a prova lá. Agora são 2 ou 3 professores trabalhando. E a prova, assim, é importante você saber as fórmulas, às vezes pode cair, né? Mas, historicamente falando, muitas fórmulas, elas não caem para a forma de decorar, né? É mais a interpretação do texto mesmo. Na maioria das vezes, se você souber ler o texto direito, você consegue responder. Na maioria Pode, das vezes. pode até ser que a fórmula está escrita ali no texto, né? Não está lá, J é igual a isso, aquilo, outro. Mas ela está escrita nas entrelinhas ali e você vai conseguir pegar. Mas pega a dica aí, acho que o Daniel já falou, ou a Alexandra falou, não lembro. Se você tem um pouquinho de dificuldade com essas questões, comece com as outras. Porque aí você vai com calma, com bastante paciência nas questões que você tem mais facilidade. E aí, no final da prova, agora você vai enfrentar o teu leão lá. E você pega as questões de matemática, de repente vai estar facinho, você tira de letra e vai embora. Às vezes você pega uma questão muito difícil no começo, aí você acaba apavorando a prova toda, hein? Vai lá, garante seu B. É o tempo que sobrar na É, prova, aí você Seu- luta pelo MB. É isso. Isso, show de Só bola. isso, né? correto. A Renata nem chegou a fazer uma das provas. Ô, Renata, se eu não estou enganado, a prova da revisão que a gente disponibiliza é uma das provas que eu fiz, hein? Hum, legal.
Já tá com dor de barriga. Minha esposa é assim também, fica nervosa, fica com dor de barriga. Agora tudo faz sentido, Renata? Tá certo. Muito bem. Não, não quero voltar, Renata. Dá muito trabalho elaborar a questão. Não quero voltar para as questões, não. Prefiro ficar aqui como tutor mesmo. Ô, Fran, fica tranquila. Franciele, a gente tá encerrando já, né? Já tá no último Encerrando. slide, tá aberto aqui para a gente responder perguntas. É, eu já perdi até o assunto, ó. Ó como é que a Renata apela com a gente, ó. Tá Tá vendo? apelando. Tá apelando. É brincadeira. Vou ter que voltar, assim. Mas mesmo se ele voltasse, não daria tempo de fazer a É. prova e vocês usarem já no sábado. Não tem jeito. Mas se Só para quiser, ele vocês. passa o Deve endereço para estar, a mandar prova tá cerveja. pronta já, né? A Tá. gente elaborava a prova com 1 ano de antecedência. A prova que a gente estava elaborando hoje, ela seria aplicada depois de 1 ano. E a gente elaborava 3 provas, né? A primeira prova, a segunda prova e uma prova de backup. Se tivesse algum problema ali, teria que ter uma outra prova. Depois a gente aproveitava ela, né? Mas sempre fazia 3. Certo, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A gente chegou ao final da nossa apresentação, do que a gente tinha preparado para vocês. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, chegou o momento. Essa é a nossa última reunião. Vocês podem falar que a gente é ótimo tutor, os mais bonitos, os mais Cabeludos. impressionantes, os mais cabeludos também. Agora, além de careca, eu tenho que usar óculos também, Daniel, aqui, ó. Não entendi o que você quis dizer, careca e óculos. O que você quis dizer? Não entendi. A nossa dupla, né, pô? Beleza, pessoal. Obrigado, Renata. Eu espero que vocês arrasem aí, né? Arrasaram durante o É. curso todo. Sábado é só arrasar na prova e aí ir para festa. Eu ia tirar uma foto aqui, né? Porque a Liliana escreveu o professor João, o melhor. Eu preciso tirar um print. Deixa eu achar aqui a ferramenta de captura. Que aí eu vou mandar no grupo para fazer ciúmes com os outros tutores dos outros cursos, dos outros módulos. Justo, Uhum. muito justo. E aproveitando que a gente está registrando aqui, a gente está à disposição de vocês no Correio Tech, a gente está à disposição de vocês E no que precisar, dando tempo para responder. se Esperamos vocês que, tiverem dúvida, né, pode mandar com o Ritec. esperamos que Isso todo aí. mundo seja aprovado de primeira nesse primeiro exame, mas caso precise, a gente está à disposição, inclusive depois, tá? E aproveitando que está todo mundo aqui, eu queria agradecer a professora Joyce, a Alexandra e o João Paulo, porque meu primeiro semestre com esse formato 100% online, eu estou no GEAD desde 2014, mas sempre no semipresencial, né? Eles me deram muitas dicas, me apoiaram, me ajudaram pra caramba, então deixar registrado aqui esse meu agradecimento para os 3 que me ajudaram tanto, tá? Muito obrigado. A Legal. Isabela perguntando se dá para entrar em contato no Correio Tech amanhã. Isabela, a gente é meio que proibido de acessar o ambiente virtual no sábado, tá? Quem que é seu tutor? Sou eu, Daniel, Alexandre, Joyce? Amanhã é Amanhã, sexta. amanhã Ah, é amanhã é sexta. sexta. Ah, não, Amanhã dá ainda. Sim, sim, sim. Tô É, pensando depois da prova. Tava pensando no sábado depois da prova, se surgisse alguma dúvida, né? mas acho que a questão nem é essa, porque a gente está correndo para poder corrigir as atividades que vocês enviaram. Tem um monte É. de gente que entregou tudo agora. Uhum. Então, pode ter atividade, algum correio tech, a gente pode responder na hora, pode demorar um pouquinho, porque a gente tem esse prazo de corrigir e cadastrar as atividades lá também, que veio tudo agora uma enxurrada, né? Então, Não, se for alguma coisa, dependendo do que for, você consegue falar com a gente, né? No geral, a gente abre o AVA, né? Correio Tech fica sempre aberto ali. Pelo É, menos no meu caso, fica sempre aberto. Se for comigo, amanhã depois do almoço até a noite eu tô online. eu acho que manda mensagem, na dúvida, É. manda, né? Pessoal, agradecendo. A gente queria agradecer vocês também. É muito legal estar aqui. É muito legal ver aquelas atividades lá que vocês mandam pra gente na Agenda 15. É, Ana Juscelia, eu que agradeço. Vamos pra cima, é isso aí. Vamos pra cima, vamos ser aprovados. Assim, Amanhã é sexta, amanhã dá tempo, né? Eu achei que era sábado já.
Certo, turminha. Muito obrigado a todos, então. Parabéns por vocês terem chegado até aqui. Espero que vocês tenham um excelente resultado na prova, que vocês sejam aprovados. A gente está aqui, né, para exatamente isso, para que vocês consigam concluir com bastante glória o curso de vocês. Joyce, Alexandra, Daniel, obrigado pela parceria do semestre. Semestre que vem, tamo junto de novo. Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou encerrar a gravação aqui. Vocês querem registrar alguma coisa aí para encerrar o vídeo? Agradecer o pessoal Boa que veio sorte aí. pros alunos na prova, né? Que façam a prova com calma aí, que tudo vai dar certo, vocês vão conseguir. E Sucesso sigam aí. as dicas, né? Sigam as dicas. Façam as coisas com calma, que tende a fazer bem. A gente faz as coisas no corre, fica mais tenso, né? E obrigado a vocês por virem, prestigiarem aqui esse nosso momento, que a gente tem um bocado de gente, vários alunos, cada professor aqui tem uma média de pelo menos uns 50 alunos, né? 60. O João Paulo acho que tem 2 turmas, se não me engano, Duas então é o turmas. dobro. E a gente está com 21, e quase sempre são mais ou menos as mesmas pessoas, né? E é legal que vocês vêm, participam, isso ajuda a gente, como professor, né? De entender como é que vocês estão, e a gente consegue usar esse conteúdo, essas dúvidas, essas coisas para aprimorar as próximas turmas. Então, obrigado a vocês por disponibilizar esse tempo de vir aqui para poder prestigiar o nosso trabalho também. Vocês estão vendo minha arte, né? Tô só tirando captura da tela aqui, ó. Obrigado, João. Você é incrível. Uau! Adoro. Eles tinham que dar cerveja para você, mas acho que foi você que deu cerveja para eles, hein? Certeza. Vocês não têm noção que depois eu mando isso no grupo do WhatsApp e fico causando intriga com os outros professores, viu? Bom, pessoal, brigadão. Vou encerrar a gravação aqui. Depois a gente pode continuar conversando se vocês quiserem também.